São praticamente 90 anos de idade e 67 deles dedicados à educação de crianças e adolescentes. Nosso convidado de hoje é formado em História e participou da construção do Colégio Conceição, aqui em Passo Fundo. Há 22 anos, é ele quem recebe diariamente os alunos quando o colégio abre as portas. No programa Encontros de hoje, o nosso convidado é o irmão Vitor Rossetto. E o irmão Vitor é natural de Guaporé. Ele estudou na terra natal, também em Porto Alegre, em Uruguaiana. Foi professor de História durante 35 anos. Como missionário, ele atuou na evangelização, educação e na promoção humana no Acre. Irmão, prazer estar aqui nesse lugar tão especial, nessa capela, para conversar com o senhor. Irmão Vitor, eu queria que o senhor começasse me falando da sua infância na pequena cidade de Guaporé. Eu sou natural de Guaporé, mais precisamente da Vila Oeste, né? E estudei em grupo escolar. E lá eu vivi, passei a minha infância, e no grupo escolar o nosso uniforme era azul, né? E o Colégio dos Maristas era um colégio bonito, colégio que os alunos apareciam uniformizados, e com aquele uniforme bonito, com aquele cinturão, e nós ficávamos assim entusiasmados. Depois nós víamos o desfile, por exemplo, 7 de setembro, ou nas festividades, e víamos aquele colégio, e nós éramos do colégio, digamos, grupo escolar, nós nos sentíamos pequeninos, né? Certo? O senhor vem de uma família muito grande? A minha família, nossa, era muito grande, éramos oito manos, e nós trabalhávamos em lavoura também, nós estudávamos e também trabalhávamos na lavoura. Há mais religiosos na família, irmão? Na minha família não, mas eu tinha uma tia que era irmã, eu tinha uma prima que também era irmã, e tem o seguinte, a minha professora no curso primário, daquela época, curso primário, era minha tia, né? Então eu sempre gostava de ser professor. E como é que eu vou ser professor? Eu tinha um sentimento muito grande, principalmente quando via os alunos do Colégio Marista de Guaporé. Eu sentia assim um sentimento, eu quero ser também, professor daquele colégio, mas como fazer? Irmão, e quando foi então que o senhor começou a trabalhar em busca deste sonho de ser um professor? Ah, sim. Acontece que a minha mãe gostava muito, falava muito dos maristas, né? E um dia apareceu um irmão, o irmão Tassiano Risotto, falando com a gente, me perguntou para os meus manos se queriam ser, digamos, religiosos ou padres, ou seguir a vida, digamos, civil. Então apareceu o irmão Tassiano e me perguntou se eu queria ser marista. E ele explicou que os maristas eram educadores, eram professores, e me lembrava então do colégio marista que era tão lindo para mim, né? E eu digo, e vou ser também professor, como a minha tia era professora. Ele disse, olha, os maristas, eles, claro que estudam muito, tem que se preparar, e depois eles são educadores, são formadores, eles falam muito de Jesus Cristo, têm um grande amor, digamos, grande estima, veneração para a Virgem Maria, e são chamados maristas. Maristas por quê? Porque levam o nome de Maria, que é a mãe de Jesus. Eu aceitei o convite. Então aí fui mandado para completar os estudos, quer dizer, era o curso primário, né? Que idade o senhor tinha na época? Olha, porque lá as escolas eram muito difíceis. Eu cheguei para Porto Alegre, eu acho que tinha 13 anos, né? Então, curso ginasial, curso médio, né? Preparação para professor, estágio para professor lá em Porto Alegre, que eu fiz numa escola municipal de lá. E quando entrei na escola, fui lá alertado, diz, olha, aquele rapazinho assim, ele é muito sapeca, né? E agora é o seguinte, como é que eu vou fazer para conquistar para o bem aquele menino sapeca?
E até vou dar o nome, mas não o sobrenome, né? Era um tal de Francisco, se não me engano. E, porque lá se fazia fila, né? Tocava o sinal, fazia a fila. E eu chamei o Francisco, Francisco, você não quer abrir a sala de aula? Entreguei a chave, aliás, as chaves, né? E ele foi abrir a porta e veio me devolver a chave. Ele me disse muito obrigado. Digo, eu que agradeço o seu serviço, né? E daí em diante ele ficou um grande amigo, um comportamento maravilhoso, né? Agora, irmão, pelo que o senhor me contou há pouco, o senhor também era uma criança um pouco sapeca. A gente brincava muito, né? Brincava muito, principalmente nos recreios, né? Nos intervalos. E também, uma vez até fiz uma briguinha, né? Ah, é? O senhor pode contar pra gente? Briguinha. Havia um rapazinho muito valente na escola, né? E estavam jogando, já brincando na vila, né? Até jogando boches, estava o meu mano jogando boches. E aquele menino, era meu colega de aula, e se meteu, não sei porquê, assim, brigando comigo. Aí brigamos um pouquinho, e ele caiu de bruços, e sabe o que aconteceu? Começou a sangrar. Então ficou com muito sentimento daquela sangrando, digo, mas vem cá, mas não foi nada, assim, procuramos ajudá-lo, né? Acontece que no dia seguinte o pai dele chegou na minha casa e falou com meu pai. Foi tomar satisfação. E contou, meu pai era compadre, disse, olha, aconteceu assim, assim, o meu pai me chamou, disse, o que houve com o fulano de tal? Então eu contei, olha, nós tivemos uma briguinha e ele caiu, eu tive muito sentimento porque caiu de bruços e bateu com a parte mais alongada da face, que é o nariz, né? E sangrou, certo? Mas só foi isso. Eu fiquei com muito sentimento, né? Mas só foi isso. Então o pai me disse, tá bom, vai brincar. E aí não aconteceu mais nada. Irmão, quando é que surgiu a escolha pela vida, pela prática marista? O senhor também se sentiu, de certa forma, chamado, como muitos religiosos nos contam, que sentiram o chamado? Exatamente, eu sentia isso. Tanto é que os meus colegas dizem, não, vamos brincar, vamos ter a nossa namoradinha, etc. Não, eu não sentia esse sentimento, assim, ter namorada. Não. Eu gostava das meninas, assim, como qualquer um, né, muito respeito. E eu me sentia chamado, né, porque a vocação é um chamado de Deus. E agora, continuar nessa vocação, nesse chamado, depende da pessoa. Se a pessoa aceita o chamado, ela vai continuar naquela missão que ela se sente chamada. Se não, ele pode também dizer não, né? E como apareceu o irmão Tassiano, me perguntou, você não quer ser irmão marista? E eu pensei, mas olha, eu quero ser como aquele do colégio. Que o senhor gostava muito. Eu gostava, aquela gurizada, uniformizada, e aqueles irmãos que ensinavam, e professores também. E no domingo havia internato do colégio, né? Internato havia, penso que eram 70, 80 rapazes, né? Dos 13 até os 14, 15 anos. Então no domingo eles iam à missa na catedral, não, na igreja matriz, que por sinal é muito bonita, não é por ser da minha terra. Tá? Mas é bonita mesmo, né? É bonito, né? Certo. Então eu fiquei encantado com isso. Eu digo, vou ser assim professor, como a minha tia que era professora, eu vou ser como a minha tia, uma professora. Irmão, o senhor fez faculdade de História, o senhor foi professor de História por muitos anos. Podemos dizer que esse é um grande amor na sua vida? Sim, porque a História tem que ter conhecimentos gerais, tem conhecimento um pouco de tudo, né? Porque dentro da História, além da História, eu estudei 3 anos curso de Filosofia e não continuei por casa porque fiquei doente, né? Bem, então a História para mim é muito abrangente, assim como o curso de Direito é abrangente, né? Eu achava a História maravilhosa, eu gostava de dar História, de ensinar História, né? Então eu escolhi História, mas tem o problema da faculdade agora, porque naquele tempo, no meu tempo, existia a universidade, a URGS Porto Alegre, em Pelotas, mais uma universidade,
o Curitiba. Então, para nós estudarmos somente Porto Alegre ou Curitiba, mas dependíamos de ser transferidos naqueles locais, naqueles colégios, né? Tá bem? E como para mim, que trabalhei quase a minha vida na fronteira, lá não tinha universidade, né? Tive que esperar um tanto. E quando a PUC abriu uma extensão em Uruguaiana, um campus, né, em Uruguaiana, então, não, entrei direto. Facilitou. Né? Por sinal, até o professor que fez exame, o professor que examinou, ele disse, mas você está bem em história, né? E eu, Deus, em que ano foi que o senhor terminou a faculdade? A faculdade, irmão? eu acho que foi, deixa-me pensar, foi em 60 e pouco, né? E há quantos anos o senhor mora em Passo Fundo, irmão? Em Passo Fundo. Bem, em Passo Fundo é a segunda vez que estou aqui, né? A primeira vez eu vim em 48 até 54. Início de 54 fui para a fronteira, vivi a minha vida lá na fronteira, né? Depois, historiando um pouco, eu fui nomeado para a fronteira na selva amazônica, na fronteira do Peru na selva. Mas aqui em Passo Fundo, então, o último estágio que estou aqui, eu vim em 89, né? Então são 22, 23 anos 23 aí. Eu vim porque tinha feito um curso na Europa, né, um curso relacionado com a nossa formação, e na volta eu fui indicado aqui. Aliás, me indicaram o seguinte, o nosso superior provincial, e disse o seguinte, olha, irmão Vitor, só tem 3 lugares para escolher, né, porque eu não quis mais ficar eu estava exausto, porque tinha a direção de um colégio na fronteira, fiquei 12 anos na direção daquele colégio, e estava também no Acre, tinha a direção do colégio estadual aí também, eu estava muito exausto. Eu disse, irmão, vou deixar, depois de 12 anos, então ele me nomeou para Passo Fundo. Ele me disse, tu tem 3 locais para escolher, para residir. Porto Alegre, Passo Fundo ou Acre novamente. Eu gostava demais do Acre, né? Mas acontece com a saúde, né? E Porto Alegre, sim, claro, capital, né? Mas aqui também é capital do Planalto, né? Capital. Então eu escolhi Passo Fundo, né? Por ser um lugar de um clima muito bom, que era favorável para a minha saúde, né? E eu tenho uns parentes aqui em Passo Fundo, e tenho parentes aqui lá para Guaporé. É pertinho de Guaporé. Pertinho de Guaporé. Aliás, em sala de aula sempre tive, quando eu lecionava, sempre tive parentes. Desde que estou aqui, sempre tem parentes aqui no colégio. Irmão, todos os dias o senhor recebe os alunos do Colégio Marista Conceição há 22 anos, sempre com um sorriso. Como é que é esse contato que o senhor mantém diariamente com crianças e adolescentes? Nestes 67 anos que eu trabalho em colégio, né, a gente se habitua. E como eu tenho um gosto, a gente tem um prazer trabalhar com os alunos, a gente sempre tem um sentimento muito bom com os nossos alunos. E o nosso aluno, ele é um aluno bom, sabe? A criança, então, é criança, é um anjo, né? E o adolescente é adolescente, ele tem que praticar as deles, como eu também, quando era criança, pratiquei as minhas, né? Eu gosto demais, assim, de trabalhar com as crianças, porque a gente recebe com carinho, com estima, né? Eles se sentem bem com isso, se sentem realizados. Tanto é que eles, como eu disse, eles chegam no colégio, no início era bom dia, assim, meio de longe. Aos poucos, as crianças vieram estender a mão. E, bom, atualmente, os alunos do ensino médio, todos quase, metade dos alunos vêm estendendo a mão e fazendo fila até, né? Olha só. Isso aqui é bonito. E eu não fico assim, digamos, no meio do corredor, né? Eu fico num cantinho porque não quero... Digo, eu não estou aqui para receber abraços, etc. Estou aqui para dizer um bom dia, boas-vindas, né? Irmão, além disso, o senhor costuma entrar nas salas de aula diariamente e propor aos alunos que façam uma prece.
É uma forma de agradecimento à vida? Ah, sim, é verdade. Porque o nosso alunado, ele é muito religioso, ele é muito compenetrado. E os alunos pequenos, até a sexta série, eles são muito sensíveis, né? Então eu faço a oração com eles, fazemos as nossas preces. Primeiro fazemos uma pequena conversa, eu escrevo muito no quadro, fazemos uma pequena conversa, eles ficam tão atentos, tão assim atenciosos, e oramos pelos pais, pela família, pela mãe, pelo pai, pela família, pelo colégio, pelos nossos coleguinhas e também por todos os alunos dos outros colégios, nós rezamos. Agora, irmão, é difícil de acreditar que o senhor está prestes a completar 90 anos com uma memória incrível, uma saúde muito boa. Qual é o segredo para toda essa juventude? A minha vida foi normal, assim, muito normal. Alimentação, por exemplo, normal. Eu nunca me queixei de comida, né? O que vem na mesa serve, e me alimento. Nunca fiz regime de nada. E sempre, graças a Deus, sempre tive boa saúde. Aliás, nunca tive assim uma saúde forte, né? Então a gente se cuida, né? Consulta médica, né? Isso aqui, acompanhamento médico, isso é importante, né? Toda pessoa deveria ter assim uma consciência de ter um médico assim, de quando em vez fazer a sua consulta médica. Então, eu acho que a vida junto com a criançada é uma vida que transmite para a gente, né? A gente recebe essa vida. Por exemplo, agora no intervalo, aquele burburinho, até corre, se mexe e nunca se fecha, nunca cai, nunca acontece um acidente. Eu penso que cada aluno deve ter uma meia dúzia de anjos da guarda.